Aleluia, Papo Café, que maravilha estar com você aí do outro lado. Mais um dia que a gente está junto aqui, adorando, glorificando, exaltando ao nome desse Deus poderoso, maravilhoso nas nossas vidas. O Senhor sempre com uma palavra para o nosso coração, para abençoar o nosso dia, trazer um dia abençoado para nós, um dia abençoado para as nossas vidas, para os nossos corações, para as nossas famílias. E compartilhe isso, compartilhe sempre essas mensagens com alguém que você conhece. Sempre tem alguém no seu trabalho, amigo, vizinho, vizinha, uma pessoa que está precisando do toque de Deus, independentemente da religião. Porque esse Papo Café nós fazemos para pessoas de qualquer religião, que todos se sintam amados, integrados, acolhidos pelo nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele jamais faz acepção de pessoas. Ele cuida de todos e ele está cuidando de você agora, nesse momento. Receba o cuidado do Senhor. Por falar em cuidado de Deus, aproveitando o gancho, nós temos uma palavra de cuidado. Cuidado com o seu emocional. Cuidado com o eu. Sabe o eu interior, que precisa de cuidados, que precisa de carinho, que precisa de atenção? Deus quer falar hoje sobre perdão, sobre conseguir digerir coisas que acontecem, digerir fatos, digerir situações chatas. E uma coisa que eu reparo que geralmente quem atualmente nos fere, essas pessoas elas querem que nós venhamos perdoá-las instantaneamente. E eu sempre falo desse assunto. Por que eu falo desse assunto? Falo desse assunto porque é muito polêmico isso no meio cristão e até em outras religiões fala-se muito de perdão. Basicamente, praticamente todas as religiões falam de perdão. Mas só que o perdão é um processo. Existe o processo da via crucis. Como assim, pastor, via crucis? Existe aquele momento de revolta, de ira, de negação, de sentimentos contraditórios que ficam no teu coração. E hoje Deus quer falar sobre José do Egito. Aquele, sabe, José do Egito que sonhou, falou inocentemente dos seus sonhos para os seus irmãos. Seus irmãos, por ciúme, por inveja, acabaram vendendo ele, porque queriam tirar ele de jogada, queriam tirar ele, porque ele era o filho predileto. E aí falaram assim, vamos vender esse garoto aí, porque ele está dizendo que nós vamos servir a ele, e nós não aceitamos isso. Ele sempre foi o preferidinho, vamos acabar com isso. E José do Egito amadurece, passa pelo processo, ele passa pela situação. E a palavra de Deus está aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 50, falando sobre essa história de José do Egito, onde ele tem um encontro com seus irmãos, logo após a morte do seu pai, e nesse encontro que ele tem com seus irmãos, os seus irmãos ficam temerosos com o que ele poderia fazer. Ele diz, eu não estou no lugar de Deus, não temam. E ali, José do Egito, ele diz para os seus irmãos, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. A maldição lançada sobre a sua casa, sobre a sua família, o problema que veio contra você, a situação que veio contra, Deus hoje te diz, eu transformo esse mal em bem. Há um tempo atrás, tiveram algumas reportagens sobre o caso, depois se você puder pesquisar na internet, sobre o caso Ivisota. Um menino, pai, se eu não me engano, de descendência japonesa. O menino foi assassinado brutalmente por bandidos. E ele passou por um processo de via crucis, de aceitação. E chegou um determinado momento que num desses programas de televisão perguntaram para ele se ele havia perdoado os bandidos que assassinaram o filho dele. Ele falou que sim. E não tenho certeza, se eu não me engano, porque já tem um tempinho que eu não procuro, vou até pesquisar. Depois de sair daqui, vou pesquisar na internet sobre esse caso. E ele
diz alguma coisa parecida, que Deus havia falado com ele que era para ele perdoar os bandidos, que era para ele liberar essas pessoas. Não importa o processo que você estiver vivendo, no tempo de Deus você vai liberar algumas pessoas que te fizeram mal, que se levantaram contra você, que fizeram coisas que feriram demais o teu coração. Você vai liberar essas pessoas. Não se culpe porque você ainda carrega algo. Não se culpe porque você ainda não perdoou de fato. Muitas pessoas falam que perdoaram, mas não perdoaram. Elas dizem que perdoou, mas dentro delas ainda há uma raiz de amargura. Isso não é perdão. Deus não ama hipocrisia, Deus ama gente sincera. José do Egito, ele consegue liberar o perdão para esses irmãos porque ele entende que tudo aquilo que ele passou, que tudo aquilo de ruim que ele experimentou foi uma mola propulsora para que ele chegasse aonde ele chegou. Quando nós entendemos que nos feriram para nos fortalecer, que nos apunhalaram pelas costas para que a gente deixasse de ser tão inocente, para que a gente acordasse para o que é o mundo. Como diz a Bíblia, até tu eras meu amigo íntimo, íamos à casa do Senhor juntos. Isso é o que mais acontece, por isso que a Bíblia diz que os inimigos são os da própria casa. Quando você entende o porquê de tudo, aí você consegue perdoar. Quando existem perguntas internas, você não consegue. Quando alguém é roubado e esse alguém não tem dinheiro nem para comer, chega na hora para a pessoa que ela está sem dinheiro para comer, diz assim, perdoa quem te roubou. É praticamente impossível. Pastor, o senhor está falando isso? Estou. Perdoa quem te roubou quando você está comendo arroz com feijão puro? Quando você não tem o dinheiro do aluguel? Quando você está sentindo saudade de um filho que mataram brutalmente? Você precisa entender. Quando o pai de Ivisota entende que ele tem uma missão, que é lutar por justiça, ele consegue perdoar. Quando você entende a missão, quando você entende o porquê, quando você tira as escamas dos olhos e consegue perceber o porquê você está passando por aquilo, o porquê você está vivenciando aquilo. Uou! Que mensagem! Eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje está refrigerando o teu coração. Você que precisa de refrigério. Você que precisa entender o porquê. Você que precisa parar de se perguntar. Apenas dizer, eu sei por que eu estou passando por isso. Porque Deus quer me usar lá na frente. Deus quer usar a minha vida. Eu tenho uma missão. Eu vou seguir Jesus. Amém? Siga hoje a missão. José do Egito tinha uma missão. Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Se você está passando por algo na sua vida e você não está entendendo, e você não está conseguindo liberar o perdão, entre hoje nesse processo de entender por
que te fizeram isso. Por quê e para que, melhor dizendo. Não é o porquê, é o para que fizeram isso. Glória a Deus. Espero que o Espírito Santo tenha falado contigo. Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nesse Papo Café, Pai, que tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida de tanta gente. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco. Que o Senhor possa nos encher, Pai, nos fazer transbordar do teu Espírito Santo. Nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina a entender o para que estamos vivenciando, estamos passando, estamos, Senhor, no processo. Entra nesse processo conosco. Entra, Senhor, nessa via crucis conosco. Não nos deixe sozinhos. Nos cure, nos abençoe, nos abrace, nos renove, que nós precisamos do teu amor. Senhor, nos perdoa, Pai, se tivermos em nós raízes de amargura. Arranca do nosso coração toda erva daninha e coloca hoje o sentido da vitória. Coloca hoje o entendimento. Tira, Pai, as escamas dos olhos e nos dê plena convicção, plena paz. Paz que excede todo entendimento. Deus te dá. Ele te entrega. Que Deus abençoe você. Receba a paz do Senhor, mas não é uma paz do Senhor religiosa, não é uma paz do Senhor obrigado. Receba a paz do Senhor. Não a paz que o mundo dá, a paz que Ele te dá. Amanhã tem muito mais Papo Café. Hoje foi mais intimista, hoje Deus falou mais ao pé do ouvido, mas eu tenho certeza que você foi abençoado. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer sempre. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!